Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e esse episódio de hoje a gente vem com um papo diferente. Hoje o nosso bate-papo vocês vão estar vendo aqui, quem está assistindo no YouTube, não temos convidados. Hoje nosso bate-papo é sobre metas. E muitas vezes a gente escuta a questão de metas de 2021 que não foram colocadas em prática, elas ficaram apenas no mental ou no imaginário ou até mesmo no papel, mas não tiraram do papel. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu falar sobre a nossa mesa, a nossa clássica mesa que temos aqui em todos os episódios. Pela minha ordem de tela, ele, o cara que tem já as metas dele planejadas para 2022 e que vai te ensinar hoje nesse podcast uma estratégia interessante para você organizar suas metas de 2022. Fala aí, Nestor. E aí, pessoal, como é que estamos? Hoje vamos falar sobre metas e aproveitando esse tema maravilhoso do final do ano, onde a gente se programar, ensinar alguns truques e macetes para vocês melhorarem as suas metas e alcançarem elas, não chegar a dezembro do próximo ano não tendo feito ou alcançado meta nenhuma. Show de bola. E aqui na minha tela também, ele que eu sei que tem algumas metas audaciosas aí para 2022, entre elas aí RP na maratona. Tô errado ou não? Fala aí, Juliano. Achei que era o Fabrício agora. Falou maratona, eu falei, cara, eu lavo minhas mãos. Quando falou maratona, eu vi que não. Quando falou RP, eu achei que era o Fabrício. Daí quando cortou maratona. Mas boa tarde, boa noite e bom dia para vocês que estão nos escutando. Então, hoje fica aí, pega aquele velho caderno, né, para fazer aquelas anotações ali daquele. Você que é aquele mais estilo old school ali, né? Gosta de fazer as anotações no papel. Então, caneta, papel na mão e bora fazer as anotações para 2022. A gente vai dar umas dicas bem boas para vocês, beleza? Vai dar spoiler do tempo na maratona, Juliano, hoje? Eu posso fazer um chute. Tá gravado. Deixa gravado. Gravei. Né? 3 horas, 7 minutos. Maratona de Porto Alegre, 12/6. Ó, já anotei aqui. E ele também aqui na minha tela, que atingiu algumas metas interessantes em 2021 dentro da corrida, mas acredito que tenha outras também, né, Fabrício? Então, fala aí. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí para mais um episódio, na derradeira do ano, né, no finalzinho do ano aqui, e a gente já vai falar sobre um tema que é muito importante, que principalmente é saber fazer uma meta que seja atingida, tá? Tem que conseguir fazer, tem que ser atingível. Tu não pode sair criando metas assim, torto direito, como a maioria das pessoas faz, né? E aí chega... Tem que ser que nem eu. Falei que eu ia fazer a minha maratona em 2 horas. Todo mundo zoou. Fiz menos de 2 horas? Eu fiz, entendeu? Bati a meta. Eu não zoei. Só falei que se não fizesse, eu não treinava mais. É diferente. Só isso. Mas, gente, hoje o nosso podcast está um pouco diferente. Para quem acompanhou ao longo dessa temporada, a gente veio com convidados ao longo de toda a temporada, mas essa, em especial, a gente está conversando aqui para te trazer informações, estratégias, modelos e ideias de metas aí para 2022. Porque o mais importante, foi uma das frases que guiou o nosso final de ano dentro da ProElite Assessoria, que foi: se não há desafio, não há transformação. E o desafio nada mais é que foram metas que a gente traçou junto com os alunos, junto com as pessoas que nos acompanham, junto com nossos alunos, atletas, podemos dizer assim, desafios, metas, desafios para tirar eles da zona de conforto. E isso gera transformação a curto, médio e longo prazo. Então, é essa. A frase que a gente vai começar esse podcast é: se não há desafio, não há transformação. E qual vai ser os desafios para 2022? Esse daí é você que vai criar. É você que vai usar as ferramentas do nosso bate-papo de hoje e criar os seus desafios, as suas metas para gerar a sua transformação. Então, vamos lá. Por isso, primeira coisa. Quando a gente fala em construção de metas, eu sempre gosto de ser realista, né? Acho que a primeira coisa, até na fala do Fabrício, foi isso, que trouxe que a questão de ser realista. Mas também, eu não acho interessante a pessoa ter peninha de si, né? Aquela coisa de, eu vou criar essa meta aqui, mas vou deixar assim, porque, vai que eu não consiga, vai que isso, vai que aquilo. Então, eu gosto de criar metas
mas que elas sejam ao mesmo tempo desafiadoras, que elas me tiram totalmente da zona de conforto. São as minhas metas de 2021 e são as de 2022, mas eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês referente a isso? Tem um conceito que fala que as metas ou os teus desafios, ele tem que ser um pouco maior do que a zona de conforto, porque se ele for muito grande, tu acaba ficando desmotivado, porque é um caminho muito longo para percorrer e não é tão fácil. E também, se for muito baixo, tu também fica desmotivado, porque tu não tem o que fazer naquela meta, é muito fácil de atingir, tu vai delegando. Então, ela tem que ser desafiadora no ponto certo. Se a gente for pegar de 0 a 100, em 100 sendo extremamente difícil e 0 sendo extremamente fácil, ela ficaria em torno ali de 60%. Que ela te desafia no estímulo certo, mas ela ainda é possível de ser alcançada. Interessante. Uma coisa interessante é que ela não pode exigir que tu tente fazer aquilo a qualquer consequência, né? E quando a gente fala no esporte, a gente tem que tomar certo cuidado. E aí é sempre o físico que tá ali levantando a bandeirinha amarela e vermelha para que isso não aconteça. Porque muito dessas metas, por exemplo, vamos supor se no início do ano eu falei assim, não, eu quero realmente fazer uma maratona. Eu tenho um ano? Tenho, azar, eu vou conseguir fazer. Entendeu? Então, ela pode ser conquistada? Até pode, mas a que consequência isso pode acontecer? Quem sabe, fisicamente, tu vai estar saudável para tentar fazer isso, né? Pensando um pouco mais no exercício. Então, essa parte dos 60% eu acho muito legal, dá uma noção muito boa de que seja algo que não vai exigir que tu extrapole a tua própria capacidade para atingir de qualquer jeito, tá? Isso tem que ser cuidado também. Perfeito. Já dizia uma sábia, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. mas tirando o trocadilho, não é bem assim que funciona, né? Porque a gente sabe que, como os guris estão falando, eu gosto de dizer que tem que ser metas palpáveis, então metas atingíveis, vamos dizer assim. Claro, levando em consideração também que tu tem que sair da zona de conforto, mas também lembrando, que nem o Fabrício falou ali, de não extrapolar, né? Então, acabar fazendo essa meta não ficar algo saudável, vamos dizer assim, ter lesões com isso. Então, o grande, vamos dizer assim, o grande achado que a pessoa tem que descobrir é saber quantificar o quanto isso, o quanto que tem que se desafiar versus o quanto que tu cabe isso, se tu consegue ou não. E, já que eu vou falar isso várias vezes nesse podcast, mas eu vou falar a primeira vez, é sobre procurar ajuda, né? Porque um profissional ou vários profissionais vão te ajudar a conseguir, né, conseguir te avaliar e saber dizer aonde que tu tá e até onde que tu consegue. E aí entra todas as áreas, nutrição, fisioterapia, médico e o profissional da educação física, no caso que a gente está falando aqui sobre metas de corrida, né? Então, avalia, vê o que tu consegue, vê até onde está, para saber até onde tu consegue chegar. Então, para mim, eu vou dizer isso várias vezes aqui no podcast, mas a primeira delas já foi dita, primeira vez. Legal. Perfeito. O bom é que a gente concorda, né? Exato. A gente vai na mesma linha de papo aqui, de ideia, de raciocínio, que ela deve ser desafiadora, ela não deve ser impossível e que ela deve ser sempre fazendo a pessoa sair dessa zona de conforto, fazendo com que ela busque esse algo a mais. Mas agora um detalhe que eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando, elas devem estar se perguntando. Tá, beleza, mas como eu defino essa linha tênue, né? Que é uma linha bem tênue, onde o quanto eu sou capaz ou o quanto eu sei que sou capaz realmente de fazer ou não isso aí. E aí, esse papo que o Juliano trouxe aqui, de conversar com um profissional, estabelecer metas junto com alguém capacitado, que entenda disso aí, é muito importante, porque, por exemplo, quando chega o aluno para nós, a gente vai lá e avalia ele. Em cima dos testes que a gente realiza, por exemplo, um teste de velocidade aeróbica máxima, eu consigo saber qual a condição dele naquele momento. A partir dali, eu consigo saber quanto a gente consegue de progressão ao longo de um intervalo de 6 meses. Agora, o Joãozinho em casa, sozinho, pensando isso, provavelmente é capaz de achar que consegue desbravar o Brasil e o mundo. Só que eu sei que ele mal consegue desbravar Santa Maria e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a capacidade que ele está apresentando hoje, ela é escalável, mas ela é escalável até um certo ponto. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, sim, na hora de estabelecer essas metas. E ser realista é sempre muito importante. Eu acho que tinha algum ponto aí para falar? Não, eu ia falar que sempre que vocês forem estabelecer metas, tem um livro que é 1 ano e 12 semanas, que é de forma mais compacta,
digamos assim, de alcançar as suas metas, ele trabalha com 3 princípios e 5 disciplinas. O que seriam esses 3 princípios? Primeiro é responsabilidade, o segundo é o compromisso e o terceiro é excelência a cada momento. Responsabilidade é tu fazer o que tu se comprometeu a fazer. Então, primeiro exige um compromisso com a tua meta. Quando tu colocar ela, fica fácil de desistir, se tu não tem essa responsabilidade de fazer todo dia. E a excelência a cada momento, porque o resultado, a excelência, ela só vai sendo construída, mas muitas vezes tu só percebe no teu resultado. Por exemplo, o Phelps, ou Bolt, ou Kipchoge, quando ganhou a sua primeira medalha olímpica, aquilo ali só foi a forma externa de demonstrar a excelência que ele já vinha tendo, porque ele não conquistou aquela medalha, aquele resultado quando ele correu a prova. Ele conquistou nos outros 10 anos que ele teve de treino, nos outros tantos treinos que ele fez. Muitas vezes a gente só fica no resultado final dessa forma, dessa expressão, mas a excelência ela vai acontecendo todos os dias. Então, quando se compromete e tem a disciplina para realizar todos os dias, tu vai melhorando. E aí, para isso, tem as 5 disciplinas, que seriam a tua perspectiva. Então, tu tem que ter a perspectiva de quando tu vai fazer essa meta, quando tu vai alcançar essa meta. Então, a minha perspectiva, eu coloquei essa meta no final do ano que vem. Dia 31 de dezembro de 2022, eu tenho que ter alcançado. Aí vem o planejamento, que é isso que os guris estavam falando, de ter alguém para te ajudar nesse planejamento. Por exemplo, se tua meta é na corrida, correr uma meia maratona, primeira meia maratona, então tu tem que ter um planejamento para isso. Talvez tu não tenha o conhecimento para fazer o planejamento e talvez tu tenha que ficar todo ano estudando para ter esse conhecimento. Então é muito mais fácil tu cortar caminho e contratar alguém, estar com alguém que já sabe disso. Porque aí ele vai ter o controle dos processos, então ele vai estar vendo o que dá certo e o que não dá, vai te acompanhar, que também é importante, e aí também vai ter o uso do tempo, porque o teu tempo é o ativo mais precioso que tu tem, ele não volta. Então, tu estudar tudo para poder fazer uma meia maratona, às vezes não conta, porque aqui nessa mesa já tem alguns meses de estudo sobre corrida e acompanhamento. Então, é muito mais fácil já ter alguém sabendo disso que vai fazer um uso melhor do teu tempo. Então, ficam sendo esses 3 princípios. Se quiser anotar aí, responsabilidade, compromisso e excelência a cada momento. E essas são as disciplinas: a perspectiva, o planejamento, o controle dos processos, o acompanhamento e o uso do tempo. Legal. Legal, tu falou de uma parte que é excelência, né? E é um ponto que eu acho muito legal, quando tu tenta traçar uma meta, uma coisa para te evitar o excesso, é olhar um pouquinho pro passado, tá? O teu passado, não o passado dos outros, né? O passado, tu serve para analisar, e aí na meta sempre é bom ter uma reflexão, né? Daquilo que tu já tentou fazer e não deu certo, por que não deu certo, onde, quem sabe, tu falhou, e vai bem no que o Nestor falou, assim. Eu acho que quando tu faz uma reflexão, por exemplo, 2021, eu não consegui bater uma meta que eu espero. Tá, mas por que foi? Entendeu? Quem sabe, provavelmente, esteja nessas características que o Nestor falou. Então, faltou algumas coisas. Então, será que eu tenho a capacidade? Será que aquela meta foi demais? Então, essa reflexão do passado, ela serve para evitar esses exageros e chegar numa meta que ela acaba não sendo palpável. Eu acho que uma reflexão do passado, assim, no último 1, 2 anos, ajuda bastante a tu saber mais ou menos em que caminho tu vai traçar. Isso é ótimo. Pode ir. Não, e a questão da meta também, para te saber exatamente, é que tu precisa mensurar ela. Então, tu pega a tua meta do ano. Por exemplo, a meta para o ano que vem é correr 2.500 quilômetros no ano, certo? Mas 2.500 quilômetros é muito vago, porque eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu sei que a cada trimestre eu tenho que ter corrido 625 quilômetros. A cada mês eu tenho que correr mais ou menos 210 quilômetros, que dá mais ou menos aí 52 quilômetros por semana, que dá mais ou menos 7 quilômetros por dia, se for dividir por dia, mas a gente sabe que todos os treinos não acontecem no mesmo dia. Então, eu peguei a meta e dividi em pequenas metas, em pequenos pedaços. Então, eu sei, se em janeiro eu não tiver feito meus 210 quilômetros, já vai dar errado. Eu vou ter que aumentar dos outros meses. Então, tu consegue ir acompanhando essas metas e vendo se realmente vai dar certo ou não. Tua meta pode ser de treinos no ano. Eu quero fazer 250 treinos no ano. Beleza? Quantos treinos eu vou precisar fazer na semana? Tem que ir dividindo isso. Agora esse cálculo não vou ter. Isso aqui eu tinha porque realmente é uma meta que eu tenho para o ano que vem, já falei. Aí, e aí vai indo... Anota aí. Vamos anotando as metas. Vai ficar gravado. Vamos se jogando. Esse aqui tá gravado. E aí, então, gravado. tu consegue saber quantos treinos tu precisa fazer em cada mês, quantos treinos tu precisa fazer por semana. E aí fica muito mais fácil tu ir acompanhando. 4 treinos por semana. Eu acho que, sei lá, deve dar perto disso.
Então, 4 treinos eu sei que tem que treinar. Se na primeira semana de janeiro tu já não treinou 4, nas outras tu vai ter que fazer a mais. Mas aí fica muito mais fácil de tu acompanhar se tiver divididinho, sabendo passo a passo o que tem que fazer. Nesse dia eu não preciso treinar? Não preciso. Amanhã eu preciso. Nessa semana foram meus 4 treinos, beleza. Tô mais perto da minha meta. E assim tu vai fazendo com as outras coisas da tua vida também. Ótimo, Perfeito. ótimo. Para mim, a primeira dica que eu daria pro pessoal agora é ter isso anotado ali, como o Nestor falou, vocês viram que a organização é a chave, né? Então, ter tudo isso organizado é a chave da constância, né? Então, tu tem isso bem organizadinho e tu conseguir ver isso em algum lugar, por exemplo, assim, cola no teu guarda-roupa, cola na porta da geladeira, então tenha isso escrito assim, em algum lugar em que você vai ver toda hora, que aí aquela memória visual fica ali e você fica mais disciplinado, então, a seguir aquilo ali, porque como são pequenas metas diárias, ali, um dia A internet foi batido. E aí vocês viram, se passa um dia batido, tem tudo isso anotadinho ali, se você estiver no caderno, botar em qualquer lugar, assim, fica bem ajeitadinho, aí você vai saber bem o que fazer cada dia. Perfeito. E isso entra nos pontos de que alguns autores trazem, né? 2 formas da gente conseguir quantificar ou até mesmo manter nosso foco direcionado em cima dessa meta. Uma delas é, como o Juliano já trouxe essa primeira dica, que é escreva em um local, e outro é verbalize ela. Verbalize para outras pessoas. E tem uma frase que o Tony Robbins traz no livro dele, que é: a palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade. Por quê? A partir do momento que eu verbalizo essa meta, esse objetivo para qualquer pessoa, a gente está verbalizando as nossas hoje aqui nesse podcast. Vão ouvir, algumas centenas de pessoas vão estar ouvindo essas palavras, essas metas. E isso vai fazer com que eles também criem a deles. Mas a nossa verbalização perante as pessoas, a gente cria um compromisso com nós, mas também entre nós aqui e também com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, para que é algo mais estimulante para nós do que verbalizar ela ou escrevê-las? A partir desse momento, a gente cria um compromisso com nós, eu comigo mesmo, eu com o Fabrício, com o Nestor, com o Juliano, mas também com os ouvintes aqui do podcast, com os nossos alunos, todas as pessoas que nos acompanham. Então, é uma forma muito estimulante da gente manter o foco lá. E agora, anotar, como o Juliano disse, escreva em locais, as pessoas que estão na sua casa, elas também vão ver. Na sua geladeira, todo mundo que for abrir a geladeira vai ver, o Juliano quer fazer a maratona dele para 3h07. 3h07 é a meta do Juliano. Então, eu vou contribuir com o Juliano para que ele consiga atingir essa meta das 3h07. Como que eu vou contribuir? Poxa, na semana que ele está ali de polimento, né, ele quer dormir mais cedo, deixa eu tentar ajudar ele, quem sabe, a arrumar alguma coisa aqui na casa para que ele consiga dormir mais cedo. Deixa eu achar alguma forma de ajudá-lo a conseguir construir essa meta. Por quê? A partir do momento que a gente conversa, a gente verbaliza essa meta e deixa exposta para as outras pessoas da nossa casa, faz com que facilite também que elas contribuam com o seu objetivo. E aí depois tem alguns pilares que o Tony Robbins também traz no livro dele sobre construção de metas. Perfeito. Só para complementar o que o Gil tinha falado sobre rastrear, deixar a meta escrita e também rastrear a meta. Esse aqui é um modelinho de rastreador de hábitos. Esse aqui é só para quem tá no YouTube. Deixa eu ver aí que vai focar. Tá focando. Aí, tu vai colocar, vai pegar esse modelo, são 30 dias, por exemplo, no mês, janeiro é 31, tem dias de mês que é 31. Tu escreve do lado e aí, cada vez que tu faz a meta, tu marca um xizinho nela. Se caso tu não tinha, por exemplo, eu tinha planejado só 4 treinos na semana, aí tu deixa espaços em branco, porque não precisava ter, mas cada vez que tu faz, tu marca um xizinho. E aí tu vai conseguir saber exatamente qual é o dia que tu tá errando, e aí tu busca um padrão, porque normalmente as coisas se repetem por padrão. Então, toda segunda-feira eu não consigo treinar, porque já fazem 4 semanas que toda segunda-feira eu não consigo treinar. E eu quero treinar na segunda. Aí tu tem que saber, por que eu não estou conseguindo treinar na segunda? Por que essa meta não tá dando certo? Porque segunda é o meu dia mais cheio no trabalho. Porque segunda eu tô mais cansado. Então, ou tu vai ter que reformular essa tua meta para segunda, ou tu tira ela da segunda. E começa a fazer na terça, por exemplo. Porque se segunda é um dia que tu não tá conseguindo, ao invés de tu perder esse dia de treino, tu coloca entre outro dia. Por exemplo, no sábado. No sábado é um dia que eu tenho mais livre, eu consigo treinar. E aí, então, tu consegue reavaliar a meta, tu não mexeu na estrutura, não mexeu na meta final, mas tu mexeu na estrutura. O que muitas vezes é essa a causa da meta. Porque tu coloca a meta num dia, eu quero fazer o meu longo em plena quarta-feira.
é um longo de 2 horas. Aí talvez tu não tenha 2 horas pra fazer na quarta-feira. Aí tu pensa, não, mas eu não consigo fazer. Mas na real, só tá errado o teu processo, porque se tu colocar ele no final de semana, tu tem mais tempo e tu consegue fazer. Então é só questão desses pequenos ajustes, e se tu ter esse controle, ou se tiver um treinador para fazer esse controle para ti, que também é possível, fica muito mais fácil de tu atingir as tuas metas. E isso, para quem quiser saber como, por exemplo, ter um treinador da ProElite, né? Basta entrar no nosso site, proeliteassessoria.com.br, que a gente tem lá também alguns modelos de serviços online, né? Então, vamos lá. Cris, algum ponto a mais sobre isso? Não é à toa que uma das primeiras coisas que vocês perguntam é: qual é o teu horário livre? Qual é o teu período disponível, tá? Porque justamente se tu não tiver um período disponível ou se tu não organizar para fazer, simplesmente não vai fazer e não vai fazer exercício, tu não vai ler aquele livro, tu não vai fazer nada que tu gostaria, porque a tua prioridade não tá ali, entendeu? Quando tu cria um espaço ou quando tu ajusta o espaço, tu cria uma prioridade. E aí fica mais fácil de funcionar. E principalmente... Pode ir, Gil. Não, pode ir que eu vou fechar, então pode falar. E principalmente para tu que tá começando uma atividade nova, tu tem a meta de se exercitar, de começar a corrida, é interessante que tu coloque ela sempre no mesmo dia e no mesmo horário, porque tu já cria um compromisso. Se tu deixar quando sobra tempo, não sobra esse tempo. Então, coloca sempre num dia específico e num horário específico, que é como se fosse um trabalho. Então, eu trabalho todos os dias das 8 às 6 da tarde, digamos assim. Tu sabe que a tua corrida vai ser na segunda, na quarta e no sábado, por exemplo, das 6h30 às 7h30. Então, fica muito mais difícil de tu não fazer essa atividade, porque tu já tem um dia e um horário específico para fazer. Então, a parte final, eu quero dizer para vocês que tudo isso se resume à retroalimentação, né? Um dos processos de aprendizagem. Então, isso que a gente está falando aqui, a gente está ensinando vocês a criar alguma coisa para vocês fazerem. Então, isso se chama um processo de aprendizagem. E dentro do processo de aprendizagem, a retroalimentação é fundamental. O que seria essa retroalimentação? Então, cada dia você ajustar alguma coisinha e ir arrumando, depois no outro dia ajusta de novo, não deu, reajusta, mas todos os dias dando aquele feedbackzinho, todos os dias, posso melhorar isso aqui, esse dia não deu, então vai para o outro. Então, a retroalimentação é a palavra-chave para esse momento. Perfeito. Então, beleza. Concordamos em todos esses pontos, agora vamos para mais um próximo. Como que você... Olha, o Gil já falou lá de início, que ele é o cara old school, né? Um cara que gosta do papel e da caneta, que gosta daquele velho caderno. Eu sou um cara parecido em alguns pontos. Vocês aqui é da mesa aqui já conhece meu velho planner, né? Até agora já reformulei meu lindo planner, que era um caderno, onde eu anotava algumas coisas, colocava minhas metas. Mas, assim, para a galera que está acompanhando, vamos lá, vamos entender um pouquinho como que vocês estruturam as de vocês também. E aí a gente depois traz algumas sugestões, pode ser? Pode ser? Então, beleza. Tá. Atualmente, Nestor, como que tu faz a estruturação das tuas metas? Eu normalmente começo estruturando no caderno, no papel. Eu gosto, embora eu sou bastante adepto ao digital, porque ele facilita algumas coisas. Por exemplo, esse modelo rastreador de hábitos, que se tu tá só escutando, vai lá no YouTube para te ter a noção. Eu comecei fazendo ele no papel. Só que no papel era mais difícil de ter as métricas para depois contar, saber quais dias, enfim. Ele era um pouquinho mais difícil, mas me ajudou muito. Passei um bom tempo fazendo ele só no papel. Agora eu já faço ele digital, que me metrifica melhor algumas coisas. Então eu sei quantas segundas eu treinei, eu sei quantos dias de treino de forma mais rápida, o que facilita. Mas eu sempre começo estruturando elas no papel, penso, vou colocando as metas, vou colocando só ideias. No momento é só ideias. O que eu quero, o que eu quero. Eu vou escrevendo. A partir disso, eu seleciono somente algumas metas, porque se tu tiver muitas também, teu foco fica disperso e aí tu não consegue alcançar todas elas. Então, ter poucas e boas metas é melhor. Ao invés, por exemplo, da corrida, eu tenho a meta dos 2.500 quilômetros, como eu falei, e fui estruturando, vendo o que eu já tinha feito nesse ano e vendo o que era possível fazer no próximo, porque não adianta, nesse ano eu corri 500 quilômetros e no ano que vem eu vou querer correr 2.500. Não vai dar certo, porque a meta vai estar muito longe. Então, saber o que tu fez no ano passado faz com que esse ano dá para fazer um pouco a mais do que eu fiz, porque eu consegui fazer isso, reestruturando algumas coisas, consigo fazer mais. Então, primeiro eu coloco no papel, aí depois coloco no online ali, no aplicativo que eu uso para acompanhar, no Notion, para quem quiser saber, e aí eu vou
mensurando elas dia a dia igual nesse mesmo modelo. Então, sabendo se eu fiz ou não fiz, para que depois fique mais fácil. Lembrando que a nossa aqui da Pro Elite, a gente tem o nosso próprio aplicativo, onde você consegue ter todas essas métricas, então, para você no modo digital, né? Então, na palma da sua mão. Então, o nosso método de atendimento, então, ele passa por essa planilha digital e aí vai ficar tudo gravado, tudo que você fez, as suas metas. Então, para você que quer já mergulhar um pouquinho nesse mundo da corrida e não sabe como, então, com o atendimento da Pro Elite, a gente usa muito bem essa questão do aplicativo. Agora, passando sobre a pergunta do Rush, eu gosto desse modelo mais old school ali. Então, eu gosto de dividir anual, semestral e até mensal. Então, eu uso papel e caneta tradicional para metas anuais e semestrais, e as pequenas, então, eu vou colocando no modo digital ali. Então, é um bloco de notas no computador. Eu aprendi uma bem boa com o Felipe, sendo que é criar um grupo no WhatsApp só para mim. Então, depois se ele quiser falar da onde ele tirou essa ideia, não sei, mas eu copiei dele, obviamente. que é ali que eu coloco as minhas metas, então, semanais. Então, ali eu tenho um grupo que tá só eu ali, então ali eu escrevo, porque eu vou ter acesso a ela em qualquer hora que eu quiser ali, e aí eu escrevo o nome e já aparece direto. Então, minhas metas semestrais e anuais ficam no papel, e as semanais, então, eu carrego no celular ali nessa dica que eu peguei com o Felipe. Cara, essa daí, eu não lembro exatamente aonde eu vi isso aí, cara. Não sei se foi escutando algum podcast, também não lembro da cabeça, mas, cara, ela dá muito certo, principalmente para compartilhar essas informações. Vamos ensinar para o pessoal como é que funciona, para o pessoal que quer saber. Cara, então, essa é clássica. Cria o grupo, para criar o grupo tem que botar uma pessoa. Então, se você que é nosso amigo, pode botar a gente ali, não sei, ou alguém. E aí depois tu cria o grupo, bota essa pessoa dentro, e aí tu apaga essa pessoa, obviamente, né? Para ficar só tu como administrador do grupo. E ali tu vai jogando todas as ideias, porque daí ele vai ficando e vai salvando ali até por data. E aí, no momento que eu costumo fazer assim, quando eu faço alguma coisa, eu vou ali e apago. Então, eu tô toda hora entrando naquele grupo ali, subindo aí para ver o que tem ainda. E o que eu vou fazendo, eu vou apagando ali. Então, ali fica só o que você ainda tem que fazer. E daí você vai abrindo, vai vendo ali, e a gente volta naquele papo anteriormente. Você vendo, você acaba se estimulando a fazer melhor. Perfeito. Fabrício, como é que tu estrutura as tuas? Eu tenho basicamente 2 métodos, assim, faz uns 2, 3 anos que eu não sei se alguém já fez ou já faz uns 2, 3 anos que eu faço tipo como se fosse uma lista /carta no final do ano, que é o que eu espero do próximo ano e o do que eu gostaria de fazer. E aí não existe só métricas físicas, existe como eu gostaria de me portar, como eu gostaria de encarar alguma situação, como se fosse uma carta para o futuro, vamos dizer assim. Tá? E aí ela ali dentro tem algumas metas. Então, por exemplo, e aí essas metas que são métricas, né? E aí, com certeza, eu fecho essa carta e eu só vou abrir ela de novo no final do ano, tá? Para ver se aquilo que eu imaginava e queria fazer no início do ano, eu completei pela mentalidade que eu tinha na época. E, obviamente, tem muita coisa que muda. É uma reflexão bem interessante, porque naturalmente a gente muda. Os nossos objetivos, principalmente aqueles que não são tão métricos, vão mudar, tá? É normal. Ou tem vezes, alguns anos que eu pensava uma coisa no início do ano e aí foi mudando, foi reformulando, e aí chegou no final do ano, eu vi aquela métrica e eu não fiquei chateado em não ter conquistado porque eu tinha mudado, entendeu? É uma reflexão bem legal, é bem interessante de fazer. Mas as métricas, daí elas vão pro quadro. Eu sou louco do quadro, né? Se vocês já viram aqui, ó. Aqui eu tenho um quadro branco e aqui eu tenho um quadro branco. Eu tenho 2 quadros brancos aqui e a minha parede na frente aqui da coisa aqui já tem tipo um sufilme na parede também, que é tipo tudo um quadro branco. Então, aqui meu lugar é tudo quadro branco. E aí as métricas vão pro meu lado aqui no quadro branco e aí é que nem os guris falaram. Eu tô olhando toda hora, tá? E aí são as métricas físicas, aí tipo aquelas métricas que são, por exemplo, correr tanta distância, fazer meia maratona, fazer aqueles que estavam no ano, e aí se eu conseguir concluir, aí eu tiro elas dali ou dou um checkzinho, alguma coisa assim, mas elas ficam no quadro. Então tem esses 2 jeitos. Bacana.
Acho que isso faz com que quem está nos acompanhando aqui, aluno ou ouvinte do podcast, né, ele cria a sua forma, né? Use as suas ferramentas. A gente mostra algumas delas, explica algumas delas, mas ele cria a sua própria, a que mais funciona para você. Porque provavelmente você já tentou alguma forma, né? Provavelmente você já foi aquela pessoa que escreveu a carta, como o Fabrício disse, mas nunca abriu ela ao longo do ano, né? Nunca, ou então deixou ela apenas ela guardada lá e nunca seguiu o que estava lá dentro. Então, são estratégias, ferramentas que você vai construir. Uma dica que eu adoro, e a gente já falou desse episódio aqui, é que ela esteja muitas vezes no seu campo visual, a ponto de você, principalmente as de primeira prioridade. O que são isso, né? A gente pode elencar metas de primeira, segunda, terceira prioridade, lembrando que quanto mais metas você tem, você acaba não às vezes conseguindo nenhuma, como o Nestor disse. Então, crie poucas e boas metas, poucos e bons objetivos ao longo do seu ano. E eu gosto muito de deixar no meu campo visual as de grande prioridade, que aí são elas metas de trabalho, metas pessoais, metas de vida, e também sempre tem uma na corrida que eu gosto de deixar ali, ela no meu campo visual, porque é aquela meta que ela vai guiar os meus treinamentos ao longo daquele ciclo de treinamento. E aí, normalmente eu tenho duas ao longo do ano bem fortes dentro da corrida, que é uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, tá? E isso eu deixo no primeiro semestre, ela já está aqui no meu campo de visão, onde eu sei que em 2022 o que eu quero conseguir, que é a minha meia maratona para 1h20. Tá? Então é a minha meta, que eu já falei em outros episódios aqui, é correr em 1h20 ou abaixo de 1h20 a minha meia maratona. E ela está sempre no meu campo de visão, ela está sempre aqui. Por quê? Porque isso vai guiando os meus treinos quando tem dificuldade, quando eu estou aqui trabalhando no computador, e aí dá aquela preguiça, aquela vontade de não sair para treinar, tu olha para ela e ela está ali te cobrando. Então, não tem essa. Ou então uma coisa que foi uma ideia aqui que a gente teve dentro da ProElite, que é colocar então no pulso da pessoa, né? Que a gente construiu um modelo de pulseiras, que nós estamos usando também, junto com nossos alunos da ProElite, que é, além da pulseira, se não há desafio na transformação, eles também receberam uma pulseira onde eles têm metas de 10, 21 quilômetros, cada um com as suas metas lá, e aí eles estão carregando essa meta deles junto com eles. E aí, né, Gurice? Não tem o que fazer. Aí não tem mais quadrant, aí tá junto, né? Aí não tem como fugir. Em todo momento ela está macetando a tua cabeça ali. Exatamente. Tu dorme com ela, tu toma banho com ela, tu se veste com ela, tu corre com ela, tu faz tudo com ela. Então, essa é uma das formas muito interessantes de você fixar a sua meta também. Então, ela está no seu campo de visão e isso traz alguns benefícios que a gente poderia bater um papo logo ali na frente. Acho que todo mundo falou o jeito de estruturar. Mais algum ponto? Não, eu só ia pegando as ideias de vocês. Há duas formas de vocês estruturarem as metas do próximo ano. Ou metas de resultado, um resultado realmente específico, como o Felipe falou, a meia maratona a 1h20. Esse é um resultado específico, é um ponto de ser alcançado. Ou metas de esforço também. Por exemplo, eu tenho certeza que se o Felipe botar para fazer 300 treinos no ano, ele também consegue chegar ou no primeiro semestre, né? Pegando o primeiro semestre, isso dá dos 150, 183 dias, pode ser isso, 182 dias e meio, que dá metade do ano. Então, nesses 180 dias, se ele botar para fazer 150 treinos, possivelmente ele vai alcançar essa coisa. Então, tem a meta ou de resultado, que é 1h20, ou a meta de esforço, que muitas vezes pode ser interessante para ti também. Tu tem ter uma vida mais saudável, mas tu não consegue mensurar essa vida mais saudável. O que é a vida mais saudável? Tu pode botar uma meta de peso, uma meta de quilômetros para correr, uma meta de pace para ter em determinada distância, ou ainda a meta de esforço, como eu acabei de falar. Então, fazer tantos treinos na semana, fazer 4 treinos na semana, que no final do ano vai dar 4 vezes 52, das 210? 208, acho que dá. É isso aí. 208. Então, fica sendo essa a sua métrica. Então, dá para fazer das duas formas, e as duas formas são uma maneira fácil de alcançar aí o objetivo. Quer dizer, fácil não é, né? É uma maneira de mensurar o objetivo.
uma maneira boa, como o Nestor falou, assim, é tu dividir ali. Então, eu sempre gosto de dizer assim, não pensa na pizza inteira, pensa em dividir ela em várias partes, assim. Então, por exemplo, o Felipe tem 1h20 para fazer os 21, mas ele vai ter que melhorar os 10 dele, ele vai ter que melhorar os 5, ele vai ter que melhorar Já os tá ali 3. também. Então, pensa grande, mas vai executando os primeiros passos, os pequenos. Eu gosto de dizer, é cada vitória. Um dia ele vai sair para fazer os 3 e vai vencer, conseguir fazer os 3. Ele vai sair para fazer os 5, vencer os 5. Ele vai sair para vencer os 10 e vencer os 10. Então, são pequenas vitórias que vão levar a esse grande momento. Então, por isso que cada fasezinha é importante, por isso que a retroalimentação é importante. Você que está nos escutando ali, quer começar a correr, está falando, está falando de 21 quilômetros, mas como assim? Para você que está começando e não corre nada, quer botar a meta de começar a correr, então você pode colocar ali você pode colocar por tempo. Hoje eu vou descer 2 quadras caminhando. Hoje eu vou caminhar 1 quadra e vou correr a outra. Hoje eu vou correr as 2. Então vai colocando pequenas metas e vai ajustando assim. Então a gente está falando desse um 21 km que para a maioria das pessoas é muita coisa, mas você pode pensar na sua realidade. Então, hoje eu vou tentar 1 minutinho correr. Agora eu vou tentar 2 minutos, vou tentar 3. Então vai dividindo em pequenas partes que você vai chegar melhor e mais rápido então naquele objetivo lá na frente. É aquela famosa frase da guerra, né? Dividir para conquistar. Então dá pra pegar esse ensinamento da guerra aí para usar na sua vida também. Exatamente. Uma bola. Cara, esses tópicos que a gente vem trazendo, né, são ótimas ferramentas onde a pessoa, sentando com esse podcast, olha, eu acho que se pudesse dar mais um ponto bônus aqui, vamos pensar assim, é a pessoa escutar esse podcast já com o papel e a caneta na mão. É pegar esse podcast aqui, se você ainda está em dúvida, poxa, não consegui estruturar, volta a ele, senta com papel e caneta e escreve. Escreve. Depois, se você preferir colocar num quadro, colocar num papel onde vai ficar na sua geladeira, ou se vai passar ele, vai digitalizar ele também, aí você pode fazer isso depois de forma bem tranquila. Mas a primeira coisa é, senta com esse podcast e escreve. Né? Coloque essas metas no papel para que você visualize elas e a partir dali comece principalmente a escolher quais são as mais importantes para aquele período. Aí, né, a gente já falou aqui sobre as metas de curto, médio e longo prazo também. Ok? Por isso, mais algum tópico importante que vocês separaram? Tem mais um que eu esqueci. Vai lá. Sobre iniciar na corrida, então, ali que... eu já falei isso em outro podcast aqui, já falei essa minha teoria que iniciar na corrida que nem o CFC. Você que não ouviu isso no podcast, vai lá no YouTube, o Nestor vai me ajudar para saber, acho que está no YouTube, né, Nestor? Tá. Entre iniciar na corrida e o CFC, então, que funciona da seguinte maneira. Então, você que está iniciando na corrida, ou que vai iniciar em 2022, deve estar pensando assim, não, eu não vou começar com uma assessoria de corrida agora no começo. Eu vou começar sozinho. A assessoria de corrida é só para quem é atleta. Eu vou começar sozinho e aí depois, quando eu já estiver num nível mais acima, aí sim que eu vou procurar assessoria, que daí eu vou querer melhorar. Isso tem um pouco disso está certo, mas a grande maioria está errado, porque é como funciona o CFC. Se você aprende a dirigir e depois vai tirar a carteira, você vai ter muitos vícios. E isso vai atrapalhar você na hora da prova. Então, você vai ter vícios que não é, vamos dizer assim, legal. E isso, na hora de você tirar a carteira, vai prejudicar você. A mesma coisa na corrida. Se você tiver algum vício ruim, um vício negativo na corrida, quando você for tentar na assessoria para começar certo, você vai demorar a perder esse vício. Para daí sim começar a evoluir. Mas, se você já começar desde o começo, da maneira certa, você vai evoluindo e vai cada vez subindo o degrau mais rapidamente do que você começar sozinho. Como no CFC. CFC, se você vai lá, sem saber nada, sem zero dirigir, vai no CFC e aprende da maneira certa, rapidinho você aprende e consegue dirigir, então tirar sua carteira e evoluir. Na corrida é a mesma coisa. Procura, se você está do zero, não corro nada, nem uma quadra. Procure alguém para te ajudar. Porque ele vai acelerar esse processo de você, vai ensinar você mais rápido como atingir aquilo ali e você não vai ter vício. E você vai evoluir na corrida. Então, as pessoas têm esse pensamento, mas a minha dica que é, se você corre zero, procure alguém para te ajudar.
E também visite o YouTube da ProElite Assessoria para você ver outras dicas que nem essa. Perfeito. Isso aí. Cruz, vamos então para a reta final desse episódio. A gente já deu alguns spoilers de metas aqui desde o início do podcast, mas vamos lá. Vamos deixar as nossas aqui verbalizadas, vamos deixar as nossas aqui também explícitas para o pessoal, nossos alunos, o pessoal que nos acompanha aqui dentro do podcast, para que ao longo do ano a gente vá atingindo e vai dando o nosso check. E as pessoas vão acompanhando também a nossa progressão e também a gente já convida as pessoas que nos acompanham, as pessoas que escutam o nosso podcast para nos mandarem lá as suas metas, como que elas estruturaram as suas metas, como que elas colocaram elas no papel, tiraram primeiro do imaginário, tiraram da sua cabeça lá, escreveram elas e que estão colocando em prática. Pode nos mandar depois lá, porque a gente gosta bastante dessa troca aí, que é fundamental. Quem é que começa aí colocando as suas na corrida? Vamos direcionar, vamos ser bem específico, vamos falar só sobre metas da corrida, né? Trabalho, vida pessoal, a gente hoje não fala aqui. Posso começar eu? Vai lá, Gil. Vai. Eu tenho o objetivo, primeiramente, de fazer 3 maratonas em 2022. Eu quero fazer de 3 a 4 maratonas ali. Então, esse sempre foi meu objetivo principal. Só que em 2021 ele ficou de lado. Eu não fiz nenhuma vez os 42, né? Por questão do Covid, provas. Não que eu tenha pegado o Covid, mas por o Covid ter mudado esse calendário de provas. Sobre provas, enfim. Então, eu acabei em 2021 não fazendo nenhuma maratona, no qual eu tinha o objetivo de fazer no mínimo 2. Então, não consegui fazer. Então, agora para 2022, então, eu quero fazer 4 maratonas. E o objetivo principal é tentar fazer na casa de 3 horas ali. Então, essa na casa de 3 horas provavelmente vai ficar para o segundo semestre do ano. Então, ela para o primeiro semestre é o que eu falei no início ali, que é essa 3 horas e 7. E então, no segundo semestre, então, é buscar 3 horas ou menos que isso. Então, esse é o meu macro objetivo dentro da corrida. Bacana. Perfeito. Nestor? A minha meta principal, como eu já falei para vocês, é correr 2.500 quilômetros no ano. E correndo 2.500 quilômetros no ano, eu sei que eu vou chegar próximo e vou bater as metas com toda certeza, que aí eu tenho as metas dos 3, dos 5 e dos 10. 3 km eu quero fazer para casa dos 10 baixos, então 10 e 15, por aí. 5 km eu quero fazer na casa dos 17 e os 10 km eu quero fazer na casa dos 38. 38 não, mentira, 37 também. Então, essas são as metas. Eu sei, essas são as metas mais mensuráveis, mas se eu fizer 2.500 km no ano, eu sei que eu consigo bater elas. Show. Fabrício? Lembrando que o 7 é o número da perfeição, né? Então, tudo 7 ali no... Acho que só não tinha no 3, né? Que era 10 no 3. 15. Mas não dá pra Pode ser fazer 10 e 3 e 17. 7? Mas dá 10 e 7, então. Pode ser, 10 e 7 Não, fica. 7 minutos. Não, 10 e 17. 17, Não, bota 10 e 7. em 7 minutos. 3 em 7 minutos, não dá? Aí, pra esse ano não dá. Quem sabe daqui uns 3 aninhos dá. Imagina. As minhas metas, uma delas, eu tenho até pensado em fazer ela esse ano, mas é como a meta começou a ir para... Eu dei mais foco para a minha maratona em completar. Eu queria fazer os 5 abaixo de 20 e eu tenho bastante dificuldade em velocidade, e aí eu abortei ela para focar na meia. Então, ano que vem eu quero fazer. Eu tenho bastante dificuldade de velocidade, então a maioria das minhas metas para o ano que vem é relacionada à velocidade, é baixar tempo mesmo, porque são treinos que eu não gosto de fazer, então eu sei que eu vou ter que me esforçar, enfim, tem essas relações. E eu quero fazer a meia maratona entre 1h40 e 1h45, que era a ideia de fazer esse ano, mas eu também não consegui, ficou um pouco mais abaixo. Então eu quero fazer ali 1h42, 1h41, que daí é um pace que para mim vai ser doído de fazer, mas eu sei que dá. Se fizer os 5 abaixo de 20, abaixo de 1h40 sai também. Pois é, aí que tá, entendeu? As minhas metas também tá ligada a isso. Tipo, a meta dos 3, eu sei que se eu fizer os 3 naquela velocidade, as outras elas vêm naturalmente. E aí, então, uma meta vai levando a outra. Mas é legal ter dividido assim. Legal. E bom o pessoal entendendo isso, que essa construção, ela é feita em cima de um planejamento, né? Então, as planilhas de treinamento, elas são baseadas nessas metas aí, para que a gente consiga
atingir uma e essa pequena meta, ela contribua com as próximas, né? Então, essa é o grande tópico. Agora eu, né? Então, vamos lá. Eu ia dizer. Né? O melhor Tá, tá então... no final. não. Vamos lá. O 5K é sub-17, né? A ideia já saiu ano passado. Início desse ano saiu 17,30, então ano que vem é fazer sub-17. Os 10K sub-36, esse ano a ideia é sair na casa aí sub-37, vamos ver se sai ainda agora no final do ano, e ano que vem já abaixar dos 36 minutos. E os 21, como eu já tinha falado no início, no dia 12 de junho, que é a Maratona de Porto Alegre, dia 12 de junho, né? 12 de junho. 12 de junho de 2022, é correr os 21 quilômetros abaixo de 1 hora e 20 minutos. Então, eu tenho a distância, o tempo e o dia que isso vai acontecer, que é correr abaixo de 1 hora e 20, sendo que eu, alcançando essa meta em 2022, em 2023 eu vou para a maratona. Então, é isso que é minha meta para que eu consiga já deixar estabelecida ainda em 2023 para a maratona. E é isso, que aí a maratona a gente vai vir de novo ousado. A gente vai vir ousado. Perfeito. Cara, esperando vocês do quilômetro 30 lá, não. Onde divide os... onde divide os galos dos pintos. Então, turma, para quem estiver acompanhando, eu quero que vocês também compartilhem com nós as nossas metas. E se você gostar desse episódio, se você, assim, de alguma forma se sentir inspirado ou inspirada com esse podcast, escreve as suas metas, tira uma foto. Então você vai fazer estratégias que a gente falou para vocês nesse episódio, que é escrevê-la, deixar no campo visual, mas também verbalizá-la para as outras pessoas também saberem que você tem essa meta. E aí você vai fazer o seguinte, vai tirar uma foto, vai compartilhar nos seus stories e vai marcar ou a ProElite Assessoria, ou marca nós aqui no nossos Instagrams pessoais aqui. Depois, no episódio lá no vai Spotify, tudo na descrição. Vai ter na descrição nossos arrobas ali, tá bem? Então, fica esse comprometimento de você com você mesmo e de você com nós aqui do Universo Corredor, tá bem? Então, a gente vai fechando esse episódio por aqui. Estamos fechando mais um bate-papo bacana. Tenho certeza que, de alguma forma, esse episódio ele vai contribuir com o seu 2022. Ele vai trazer resultado para o seu 2022 se você fizer uma coisa que é muito importante, que é tirar do papel e colocar em prática, fazer a ação. Joia? Por isso, fechamos então? Fechamos. Isso aí. Fechamos. Juliano, tudo certo aí? Feito o break só, organize seus treinos, né? Organize seus treinos e bora lá. Beleza, então, lembrando, siga nas redes sociais o @ProElite Assessoria e também o @Programa com Inteligente, e também os nossos arrobas você encontra na descrição desse episódio, nas plataformas do podcast e também lá no YouTube. Joia? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Valeu! Até mais, gente. Feito.